A superlotação dos hospitais por causa da pandemia está obrigando o poder público a ampliar de forma emergencial o número de leitos clínicos e de UTIs para atender a alta demanda. Hoje, o prefeito Sebastião Melo esteve no Hospital Conceição, onde serão abertos mais 55 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes Covid. Nós vamos conversar agora com o prefeito, que vai nos explicar como essas novas acomodações podem ajudar no combate à pandemia. Prefeito Melo, desde o começo do ano são 213 leitos de UTI e 665 leitos clínicos abertos aqui em Porto Alegre e mesmo assim o sistema não dá conta. O senhor acredita que esses novos leitos podem amenizar esse problema? E esse tipo de ação são ações que não podem parar, né, prefeito? Boa noite, bem-vindo ao Banho de Cidade. Lúcia, primeiro, a nossa solidariedade aí a tantos quantos estão aguardando internações, as famílias que perderam seus entes queridos, mas nós estamos fazendo uma governança diária e hoje foi mais um passo sob a liderança do Conceição, que é um hospital público, federal, 100% SUS, não é? E houve lá, então, portanto, essa obra é uma obra que veio antes do Covid, mas que ficou pronto agora, e a direção teve a sensibilidade, né? São equipamentos novos, são camas novas, são, né, condicionamentos muito bem feitos, e ele será, então, a ala totalmente destinada, né, para os leitos de retaguarda. Ainda esta semana, provavelmente, né, amanhã, também receberão pacientes o Hospital Sanatório Partenon, que é um outro processo que nós fizemos junto com o Governo do Estado, a estrutura é do Governo do Estado, e o Vila Nova vai fazer esse gerenciamento lá dos pacientes, não é? Bom, nos últimos 3 dias, Lúcia, e quem está nos assistindo, as entradas nas UTIs diminuíram um pouco, isso é um sinal muito bom, viu, Lúcia, sabe? Tomara que continue assim, todo dia, né, no final da noite, quando eu recebo essa notícia, eu fico, né, muito alegre, porque estamos vivendo um momento muito difícil, mas ainda tem muita gente internada, tem muita gente nas UPAs, né, tem muita gente nos pronto atendimento e nas próprias emergências. Agora, estamos fazendo um esforço aqui muito parelho com todos, né, que ajudam para poder dar conta, né, desse processo, não? A prefeitura, prefeito, ampliou o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde até às 10 da noite, nos postos e fim de semana também. Isso está aliviando, o senhor acredita, um pouquinho a pressão no sistema de saúde? E eu lhe pergunto sobre a vacinação. Os horários de vacinação não poderiam ser ampliados, já que a gente precisa de vacinação para também desafogar o sistema de saúde? Pois olha, Lúcia, hoje na nossa reunião de manhã, né, que a gente tem, eu pedi um balanço das unidades, né? Tem algumas que tiveram boas procuras no final de semana e outras não. E a mesma coisa aquelas que estão estendidas noturna, né? E eu pedi também rapidamente que talvez aquelas que tiveram baixa procura, se tivesse outras alternativas e outras unidades que pudessem ter mais procuras. Então, esse é um fato. Os finais de semana a mesma coisa, né? Nós temos tido aí em algumas unidades boas procuras, outras medianas. Quanto à vacina, eu quero dizer o seguinte, a nossa rede de imunização é uma rede muito preparada, né? Você olhar a vacina da gripe na história aí dos últimos 10, 15, 20 anos, Porto Alegre sempre tem, né, bons exemplos. Bom, nós estamos preparados para ampliar, né? Agora, a gente precisa ter mais vacinas. Então, essa tua pergunta, ela vai ao encontro daquilo que nós estamos tomando, né, diariamente. Hoje nós falamos da possibilidade de abrir mais drive-thru, talvez isso aconteça, não é? E talvez também estender um pouco mais. Então, isso está também no nosso radar diário de tomadas de decisões, não E é? o senhor acredita que essas vacinas chegariam pelo Ministério da Saúde ou a partir das negociações que a Prefeitura vem fazendo de compra direta através do consórcio da Grampal, prefeito? Lúcia, nós aderimos a 2 consórcios, né? O da Grampal é um deles e da Frente Nacional de Prefeito é outro, né? Nós autorizamos os consórcios comprarem vacina também para Porto Alegre. O bom seria se o Ministério da Saúde, né, comprasse toda a vacina, porque o Ministério da Saúde é detentor de um grande recurso, né? Aliás, os recursos estão em Brasília. Nós estamos com muita dificuldade já nesse momento, porque não veio verbas nenhuma extra esse ano. Eu mandei um ofício ao ministro Pazuello,
uma conversa longa que tive com ele, mas até agora não veio recursos extras, então nós estamos antecipando gastos e que nós vamos ter problema ali na frente, né? Se não vier dinheiro extra, nós vamos atrasar parceiros ali na frente. Então, eu creio que esse problema não é só de Porto Alegre, com certeza é de todas as capitais. Eu tenho falado, inclusive, com os senadores, tenho falado com a bancada, tenho falado com o Cherini, tenho falado com vários deputados federais, que a gente precisa tomar uma atitude sobre isso, porque nós estávamos ouvindo aqui agora, né, quem me antecedeu, sobre essa questão dos insumos, sobre a questão de tudo que diz respeito à saúde, e aqui tem um fato criminoso, porque remédio que custava 10 passou para 100, né? Ventilador que custava 30 passou para 45, e essa é uma coisa criminosa que está acontecendo na saúde, viu, Lúcia? Isso é muito grave. Eu falei, inclusive, com o Dalazen, do Ministério Público, e estou mandando para ele um dossiê para ele, que os hospitais estão levantando e me mandando aqui. Não? Sim, ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, né, prefeito? Agora, sobre a cogestão, o governador Eduardo Leite anunciou que se houvesse uma melhora, né, um alívio, digamos assim, nos números, poderia se estudar a volta da cogestão a partir da próxima segunda-feira. O senhor é o defensor da cogestão e um defensor de comércio aberto. E, nesse momento, a cidade está dividida. A pressão para manter fechado e, por outro lado, pressão para abrir o comércio. Qual é a sua posição se voltar a cogestão a partir de segunda-feira, prefeito? O comércio vai abrir? De que maneira? Ô, Lúcia, a minha posição foi, é e será sempre do equilíbrio, não é? Há várias posições sobre, né, o vírus, mas ele é um só, então nós temos que juntar todos para combatê-lo. A cogestão, eu fui chamado para ela, eu defendi uma bandeira própria para Porto Alegre, vocês lembram disso, tá? Por ser a capital, por ter alta complexidade, e depois de muitas conversas, inclusive com o governador, eu fui convencido que a cogestão, que não existia no governo anterior, era um caminho de dividir responsabilidades. Bom, ela veio até 3 semanas atrás, nós aderimos a ela na primeira semana já de janeiro, e o governador tomou a decisão, né, de suspender a cogestão, e agora ele sinaliza com a cogestão. Eu tenho muita clareza que uma cogestão, para retornar, ela tem 2 pilares fundamentais. Ela tem que ser para valer, portanto, não pode ser cogestão 2 semanas e suspender daqui a 2 semanas. Até porque nós não sabemos o tamanho da crise até a data que ela vai, tá? E temos inverno pela frente, toda a dificuldade, tá? Bom, então ela tem que ser para valer. O segundo, tem que haver combinações dos protocolos, tá? Quer dizer, eu não posso dizer assim, eu sou cogestor, mas eu te imponho os protocolos e você cumpre os protocolos que eu já tenha decidido. Então, acho que esses 2 pressupostos são muito importantes para uma cogestão dar certo. Em relação aos serviços essenciais, eu também quero aqui deixar minha opinião. Eu acho que serviços essenciais não deveria ter horário para funcionar. Por exemplo, né, todos os dias, nós estamos agora às 7 horas. Se nós for para a porta do supermercado agora, qualquer um deles de Porto Alegre, vocês vão ver que tem fila. Então, os serviços essenciais deveriam funcionar tanto quanto pudesse funcionar. E recomendar às pessoas, olha, escolhe o seu horário para ir, só não vai no local, no horário que tem muita gente. Se tu passar na porta do supermercado e tiver muita gente, vai no outro horário. Mas, infelizmente, nós estamos tendo fechado 8 horas, eu acho que isso não é uma posição que está dando certo. Espero que o governador possa rever isso agora nesse processo a partir de segunda-feira. Não? E a questão do ensino infantil, é outro tema muito caro aí que precisa ser enfrentado também, né? Temos aí decisões judiciais, mas nós temos que enfrentar esse tema também, não? Prefeito, Osíris Marins tem uma pergunta para lhe fazer. Boa noite, prefeito. Boa noite, Lúcia, também. Nós estamos aí numa situação gravíssima no estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre concentra a grande maioria desses pacientes que superlotam UTIs, leitos, enfermarias. O senhor está fazendo um esforço gigantesco aí, abrindo novos leitos aonde consegue. E a gente sabe que só consegue superar isso controlando os deslocamentos, com o distanciamento regulamentar, mas, sobretudo, com a imunidade de rebanho que vem através da vacina. O senhor mesmo aí já se associou através de consórcios. O senhor já conversou com o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde? Qual é a perspectiva que se tem de compra de vacinas e de uma vacinação em massa? Osíris, eu não conversei com o ministro, eu conversei com o ministro da Saúde, não, conversei com o ministro Onyx Lorenzoni, e tenho conversado com vários deputados, e eles têm me dito que eles estão fazendo uma transição ainda, mais alguns dias continua o ministro Pazuello, até porque o ministro Pazuello também é da relação muito forte do presidente Bolsonaro, e acho que tem que ter uma transição muito segura, né?
Eu quero primeiro desejar muita força ao ministro, né, porque o ministro indo bem, o Brasil vai bem, né? Eu acho que tem que fazer todos os esforços, comprar vacina de onde for, né? Não interessa, a vacina não é ideológica, não pode ser ideológica, tem que comprar todas as vacinas de onde puder, desde que a Anvisa autorize a vacina, né, testada, e ter vacinação em massa, não tem outro caminho, porque nós estamos vivendo um momento, Osíris, as pessoas estão passando fome. Eu, por ser o prefeito da cidade, por ser um prefeito andarilho, não é? Eu ando demais pela cidade. A cidade está com muita dificuldade, a cidade tem uma informalidade de 40%. A cidade não tem mais, hoje, setores da cidade que não tem mais condições de sobreviver, o pequeno negócio não sobrevive mais. Então, o investimento para salvar vidas na vacina é fundamental, porque salva vidas, mas também vai salvar a economia que vai poder voltar a funcionar. Então, não tem outro caminho. Bom, tudo isso que nós estamos fazendo, tem que fazer, não tem como um prefeito não habilitar leitos, né? As pessoas dizem, mas Melo, não adianta ter... Não, tem que ter leito, as pessoas têm que ter... Bom, tem que buscar equipe, tem que contratar novas equipes, tem que fazer tudo isso. Agora, a vacinação é que vai ser o caminho para você debelar, né, essa fragilidade que nós estamos vendo. Não... Prefeito Sebastião Melo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela sua entrevista ao Band Cidade. Uma boa noite, bom trabalho. Continuo por aqui, estou no passo, né, tenho dormido tarde, levantado cedo e quero dizer à população de Porto Alegre que mantenha o distanciamento, que não frequente os parques, não faça aglutinação, não faça festa, deixe o churrasco para depois. A cidade somos todos nós e nós juntos é que vamos poder sair dessa crise. Então faça esse apelo mais uma vez à nossa população. Tá?